Bom, boa noite pessoal, é uma alegria, boa noite pastor Fabiano, para nós é uma honra, é uma alegria sempre poder falar daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus certamente vai fazer, e poder falar com alguns amigos que a gente conhece já, né, pela internet, e trazer um pouco do nosso conhecimento acerca desse tema tão relevante para o momento em que o mundo está passando, não é só a nação brasileira. O mundo está passando por um momento de transição, um momento difícil, né? Onde decisões estão sendo tomadas, onde as lideranças, onde os governos precisam tomar as suas decisões e arcar com suas consequências, né? Porque, inclusive, eu estou escrevendo no livro novo, né, que vai sair, que liderar nada mais é do que resolver problemas que você não criou. Isso é liderança, entre outras coisas, né? Então, nós estamos passando um momento bem crítico no Brasil, no mundo, e eu penso que esse tema é relevante, inclusive o segundo livro que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o Errei e Agora. Embora, pastor Fabiano, eu quero dizer que esses dois livros não são os primeiros. Na verdade, eu já tenho 4 outros livros escritos. Eu tenho, há mais ou menos 20 anos atrás, eu escrevi um livro chamado Música, Dom de Deus, né? E depois eu escrevi um livro, A Presença de Deus, depois eu escrevi um outro, que são pequenos opúsculos, na verdade, não são livros, mas pequenos opúsculos, né? Então, o outro, A Queda de um Povo, e depois eu fiz também um outro livro que eu distribuí aqui na igreja para os irmãos, chamado 5 Passos em Direção ao Novo Tempo. E aí escrevemos esses 2 livros agora, né, pela AD Santos, inclusive, editora, que é a nossa editora, na qual eu sou escritor da editora, e estamos trabalhando já mais 2 livros, e Deus está nos dando essa graça, e nós temos a alegria de poder trazer aos irmãos esses temas tão relevantes, e falando um pouco, então, hoje sobre decisão. A decisão, a vida, na verdade, eu quero começar a palavra nessa noite, dizendo o que está lá no livro de Tiago, o meio-irmão de Jesus, quando ele diz lá no capítulo 1, deixa eu achar aqui, o texto da palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. E olha o que diz o verso de número 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Então eu preciso iniciar essa palestra nessa noite falando sobre decisão. Nós somos as nossas decisões. A verdade é que decisão faz parte da vida do ser humano. Todos os dias nós somos levados a tomarmos decisões que vão fazer uma diferença enorme em nossa vida. Aí eu preciso dissociar aqui 2 coisas: as decisões pequenas, decisões de pequenos impactos, e as decisões que são maiores, que são de grandes impactos em nossa vida. Na verdade, nós tomamos 200 decisões por dia, em média. 100 a 200 decisões por dia, inconscientemente o ser humano toma na sua vida. Por exemplo, hoje você, ao acordar, você decidiu se você ia levantar da cama, ou se você ia ficar na cama por mais um tempo, ou se você ia ficar na cama o dia todo. É a primeira decisão. A segunda decisão é a roupa que você vai vestir. Se você vai de calça, se você vai de bermuda, se a mulher vai de saia, ou vai de calça, enfim, se vai de blusa, se vai de jaqueta, se vai de blazer, se põe uma gravata, se não põe gravata, já é uma decisão. Será que eu vou tomar café em casa, estou atrasado, ou tomo café na firma?
Ou passo na padaria, pego um cafezinho, um pãozinho de queijo e vou comendo no carro e para chegar a tempo no trabalho? Será que eu tomo café ou faço jejum? Será que eu tomo leite ou tomo chá ou tomo suco? Será que eu não tomo nada e vou esperar para almoçar meio-dia? Aliás, será que eu vou almoçar hoje? Será que eu almoço hoje? Ou vou tentar manter a silhueta e vou ficar de boa? E o que eu vou almoçar hoje? Com quem vou almoçar? Será que eu chamo o Wellington para almoçar? Chamo o Patrick? Eu chamo o pastor Fabiano? Ou eu vou sozinho almoçar? E o que eu vou almoçar? Eu vou comer hoje, será que tem frango, tem peixe e tem carne? Será que eu como frango, peixe ou carne? Ou alguns mais gulosos, pega os 3 de uma vez só. Qual quantidade? Será que eu ponho 2 conchas de feijão ou ponho só uma? Vou comer menos? Você está entendendo que as decisões fazem parte? Será que eu vou trabalhar de carro? Será que eu vou de Uber, que é mais barato? Será que eu vou de ônibus? Ou será que eu simplesmente ligo para alguém passar a me pegar aqui e me dar uma carona? Ou vou de bicicleta? Tem muita gente que vai trabalhar de bicicleta. Tem uma rapaziada aí que inclusive vai trabalhar de skate. Né? Deve chegar tudo suado, deve chegar cheirando cachorro molhado, como se diz o outro, para trabalhar. Mas vão, sem problema nenhum. Então, não sei se você está percebendo, essas são as decisões de pequeno impacto. E que fazem quem você é. Na verdade, se você analisar, essas pequenas decisões te trouxeram até hoje. E elas fizeram com que você fosse quem você é exatamente. De modo que as pessoas sabem quem você é. Não, o Rodrigo tem esse gosto aqui. O Rodrigo veste esse tipo de roupa, ele é desse estilo aqui. Ele gosta disso aqui. Então são as decisões que nós tomamos. E tem as decisões de maiores impactos em nossas vidas. Que são as decisões... aquelas que vão fazer uma diferença gritante por toda a vida. Vou casar? Será que eu devo casar? Será que essa é a mulher da minha vida? E não pensar de maneira nenhuma que, abrindo um parênteses aqui, eu estou procurando a pessoa certa. Pois, meu amigo, compre uma cadeira bem confortável, porque não existe a pessoa certa. O segredo para um casamento não é procurar a pessoa certa, mas é procurar ser a pessoa certa. Mas isso é uma outra coisa, isso é um outro papo, mas é uma decisão. Qual faculdade, a moçada, de repente tem alguém me assistindo aí, né, me ouvindo nessa palestra, qual faculdade que eu devo fazer agora? Qual pós-graduação eu devo, que caminho eu devo tomar? Porque eu não sei se você sabe, no livro novo, inclusive, eu falo sobre isso, que infelizmente a maioria das pessoas que começam uma faculdade, os jovens principalmente, que iniciam uma universidade, no meio da trajetória, no meio do caminho, eles entendem que não era exatamente aquilo que eles deviam estar fazendo. E por que fizeram? Porque tomaram a decisão errada. E por que tomaram a decisão errada? Porque foram influenciados, direto ou indiretamente, porque o sonho do pai é que o menino fosse médico, quando na verdade ele gostaria de ser design gráfico. Mas porque a medicina dá mais dinheiro, então eu vou fazer a medicina. E aí tem uma vida inteira de frustração. Então, as decisões, elas fazem parte da nossa vida. Mas eu quero dizer aqui nessa noite, para você que me acompanha, que a decisão, ela não é algo muito fácil de se tomar. A decisão, na verdade, eu preciso aqui, ainda falando sobre a decisão em si, eu preciso enfatizar que existem 2 tipos de caminho que nós devemos tomar. Existem decisões que você tem que decidir na hora, não tem como ficar protelando, prorrogando, jogando para depois, deixando para ver o que vai dar, ou é como a música do outro aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, isso não se aplica muito na vida, isso não dá muito certo na vida de quem quer chegar a algum lugar, gente. De quem quer vencer na vida, tem que tomar decisão. Quem quer chegar a algum lugar de bênção, a um destino, tem que saber para onde vai. E isso quer dizer de decisão. Então nós tem momentos em nossas vidas que você não pode titubear, que você não pode pensar, será que eu faço, será que não faço, vou pensar para amanhã, deixo para depois. Não, tem situações que você precisa decidir e é hoje. Vou te dar um exemplo, por exemplo, alguém que está fumando, por exemplo, você tem que parar hoje, você não pode ficar protelando. Não, daqui 10 anos eu paro, daqui 10 anos você vai ver como é que vai estar o teu pulmão. Quer dizer, eu sei que ninguém que está me ouvindo aqui fuma, né? Mas serve. De repente alguém que
Parece cobra de laboratório. Já viu cobra de laboratório, pastor Fabiano? Vive no álcool. Vive no álcool. Quer dizer, o cara vai morrer de cirrose hepática e depois vai reclamar de Deus ainda. Né? Então, gente, tem decisões que nós precisamos parar com o pecado, tem que parar, as situações que nos afastam de tem que parar, tem coisas na vida, por exemplo, que estão prejudicando o bom funcionamento do corpo físico, então tem que parar. O médico, esse dia eu fui fazer exame, o médico falou, seu Rodrigo, a sua glicose está no limite. Então, é a glicemia, glicose não, a glicemia está no, é a glicemia que fala, né? Do sangue, no açúcar. Olha, não está ruim, mas está no limite, então vai devagar com o doce. Então, cada vez que hoje eu fui na panificadora lá, pastor Fabiano, naquela lá que a gente já foi várias vezes, e eu pedi um pedaço de bolo de abacaxi com cocada e tudo mais, mas eu olhava para aquele pedaço de bolo e ele olhava para mim e dizia assim, olha a glicose, olha a glicemia, olha o sangue no açúcar, e você não come muito direito. Então tem decisões, amados, que nós precisamos tomar urgentemente. E existem outras decisões que não tanto. Existem decisões que você, por exemplo, projeta o teu futuro, e aqui eu entro na palavra, sobre sonhos que nós vamos ter na vida, sobre projetos que nós queremos estabelecer na vida, que precisam de tempo, que precisam de esforço, e precisam, por exemplo, de um tempo de preparo. Tem situações que você vai ter que esperar para tomar uma atitude. Por quê? Porque você vai ter que se preparar. Por exemplo, um camarada que trabalha hoje, que é assalariado, que tem a sua carteira assinada, que nós entendemos como que ele é um funcionário, ele é um empregado, mas ele tem o sonho de ser dono da empresa, ele tem sonho de ser um empresário, ele tem sonho de empregar muita gente, ele tem sonho de gerenciar, ele tem sonho de mandar, por que não, gente? Então, só que hoje, se ele pedir a conta para fazer isso, ele vai dar BO, por quê? Porque ele não se preparou, então o que tem que fazer? Preparar. Tem que se preparar, tem que estudar, tem que fazer uma poupancinha aqui, porque vai vir um momento da dificuldade, não é simplesmente assim, tomar uma decisão e pronto. Por exemplo, quer casar? Você vai ter que se preparar, não é do dia para a noite que você vai simplesmente chegar e vai casar. Já diz o ditado que quem casa quer casa, já diz o ditado que é uma série de fatores. Né? Você vai tirar uma mulher de dentro da casa do seu pai, então você vai ter que dar o mínimo né, de conforto, você vai ter que alimentar, você vai ter que ser um sacerdote da casa, você vai ter que preparar, Então, gente, é isso que eu estou querendo dizer. Muitas vezes nós trocamos os pés pelas mãos porque nós temos sonhos. E sonho faz parte da vida do ser humano, e quer que eu te diga? É lícito sonhar. É maravilhoso quando nós temos sonhos e quando o nosso sonho se encaixa no sonho de Deus, né? Agora, se você tem um sonho, você já tem certeza que fez de tudo para realizar esse sonho? Você tem certeza que fez de tudo para alcançar? Será que não faltou um pouquinho mais? Quer ver uma coisa? Levante a sua mão, você que está aqui também, levante a mão, bem alto. Levante a mão bem alto. Você que está me assistindo aí, levante a sua mão aí. Não é loucura não, levante bem alto a mão aí. Pronto. Agora levante mais um pouco, mais alto ainda. Mais alto, mais alto. Você está vendo como você é preguiçoso? Por que você não fez isso da primeira vez? Por que você não levantou a mão mais alto da primeira vez? Que eu falei, levante a mão bem alto. Por que você deixou uma reservinha? E nós somos assim na vida, Élito. Na vida nós somos assim. Será que nós já fizemos de tudo para realizar um sonho? Será que eu já fiz de tudo para conquistar o desejo? Porque sonho é desejo, sonho é aspiração, sonho é uma vontade forte. O que é sonho? Sonho é desejo de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa. Isso é sonho. O que é sonho? Outra definição, sequência de fenômenos psíquicos que ocorrem involuntariamente no período do sono à noite, através de imagens, pensamentos e até, em alguns casos, fantasias. E tem outra definição de sonho que eu gosto muito, olha aí a glicemia. Sonho é aquele bolinho leve, frito, feito de farinha, leite e ovos, com uma abertura em cima, que dentro você coloca algumas coisas gostosas, como goiabada, é o carro do sonho que está passando freguesia. É sonho de nata, creme, goiabada e doce de leite. Isso é sonho, lembra a infância, é verdade. Então deixa eu te falar, ao contrário do que muita gente pensa, sonhar não é pecado.
Ter desejos não é pecado. Eu podia falar aqui sobre a ambição luciferiana, que não é boa, que é aquela que derrubou Lúcifer da presença divina, mas é a ambição boa, a ambição de querer melhorar, a ambição de querer dar o melhor para a sua família, é a ambição de saber que Deus merece o melhor, então você vai dar o seu melhor, isso é ambição. Mas eu preciso falar aqui nessa noite, eu preciso me agarrar no tema de decisão e atitude. Então nós somos as nossas decisões. Winston Churchill disse que atitude é uma palavra pequena, que faz grande diferença. Vou repetir, Winston Churchill disse que atitude é uma palavra pequena, que faz uma grande diferença. Então quem sabe, você que está me assistindo, está fazendo esse curso, a mudança que você tanto espera na vida, não está na decisão que você não toma nunca. Olha aí, vou repetir, quem sabe a mudança que você tanto espera na sua vida, está na decisão que você insiste em nunca tomar. Então eu quero te levar a pensar um pouco sobre futuro aqui. O que é futuro? Futuro é o que vai acontecer comigo, com você, daqui 10, 20, 30 anos, quem sabe? Isso é futuro. E nós precisamos projetar, como é que você vai estar daqui 10 anos? Como é que vai ser a sua vida daqui 10 anos? Então, nós precisamos pensar que existe na vida as regras de colheita, as regras. Isso não serve, porque quando a gente fala, pastor Fabiano, sobre semeadura, quando a gente fala sobre colheita, a gente pensa que é uma coisa evangeliquez. A gente pensa que é uma coisa só do cenário gospel, que é só do mundo evangélico. Não! A lei da semeadura, ela é universal para todos. Seja crente ou seja à toa, ateu, à toa, crente, cristão, seja evangélico, seja preto, seja branco, seja chinês, seja brasileiro, americano, não pobre, rico, a lei da semeadura, ela é infalível e ela vale para todas as pessoas, por isso Deus é um Deus justo. O que você planta, você vai colher. Certa vez eu tinha um músico na minha banda, e esse músico, ele era aquele músico que sempre, nós entendemos como crente montanha-russa, nascido na igreja inclusive, sabe, um dia está lá em cima, glória a Deus, outro dia está lá embaixo, desanimado. Um dia ele entrou no meu escritório e falou, eu vim largar o boné, não quero mais saber desse negócio de crente. Falei, o que é isso, rapaz? Senta aí, vamos conversar, alguém te chateou, alguém te magoou, alguém fez alguma coisa para você? Ele falou, não, muito pelo contrário, eu nunca tive tão bem na igreja. Mas o problema é que eu parei de dar meu dízimo, faz 2 meses que eu não dou meu dízimo na igreja, e não dou oferta na igreja, e a minha vida continua a mesma. E aí, o que você faz, pastor Fabiano, com um raio desse? É desafiador. Porque quando o cara entra no teu escritório pastoral e diz que a vida piorou, você fala, opa, mas claro, irmão, você parou de dizimar. Agora, quando o cara fala que a vida continua na mesma, aí o Espírito Santo falou para mim, fala para ele que ele, apesar de nascer dentro de uma igreja, ele nunca aprendeu sobre colheita, sobre semeadura. Ele é ignorante acerca do processo de colheita e semeadura. Falei, Espírito Santo, falei para ele isso. Eu falei, cara, o que você está colhendo hoje na tua vida é resultado do que você plantou e semeou. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Deus não cancela a tua colheita hoje, indiferente do que você faça, porque você plantou, você vai colher. Pastor, só posso citar algo aqui bem interessante. Infelizmente, o cristão não entende uma frase simples, que na vida com Deus é crescer e contribuir. Muitos só querem crescer, mas não contribuem. Exatamente. Se eles entenderem que crescer e contribuir, a pessoa voa, em todos os sentidos. Com certeza. O generoso, Deus abençoa a vida do generoso. E isso não é só para crente. Você pode ver no mundo, as pessoas mais abençoadas são as pessoas generosas. Eu vou falar uma coisa que pode ser polêmico que eu vou falar, mas eu vou falar. Se tem um povo que é abençoado, são os espíritas. Enquanto muito crente que carrega a verdade está sendo amaldiçoado. Por quê? Porque eles fazem generosidade, obra social, eles fazem essas coisas todas. Deixa eu falar para eles ficar bravos comigo. Pode falar. Os crentes são, não estou colocando no geral, mas muitos são miseráveis. São ruins de oferta. Para contribuir. Mas é que não é oferta. Inclusive tem gente, obreiro de igreja, pastor, não acredita em oferta. E oferta, se não fosse uma verdade, o diabo não pedia. A primeira coisa que Satanás pede, o primeiro princípio que Satanás... Aliás, o único princípio que Satanás pede é a oferta.
Vai num centro de macumba para você ver se eles não vão pedir charuto caro, vão pedir champanhe da mais cara daquela champanhe, vão pedir o vinho mais caro, vão pedir aquela galinhona preta, gandona, que agora você pode colocar, você sabia, né? Não precisa pôr a galinha. Você pode colocar o caldo quinor, que fica mais barato, né? Só tipifica, né? Mas brincadeiras à parte, gente, vamos voltar aqui para a nossa palavra. Então Deus não cancela a tua colheita, porque ela é um direito teu. Plantou, vai colher, meu irmão, não tem jeito. E eu falei isso para ele. Falei, o que você está colhendo hoje é resultado do que você já plantou há meses atrás, mas vai chegar o tempo de escassez, porque é uma constante. Por isso que o dízimo é para provisão, entenda. Eu não vou entrar no mérito da questão de dízimo e oferta aqui, porque isso dá um seminário, mas dízimo é provisão. Oferta é generosidade e providência, prosperidade. Ou seja, meu irmão, provisão é para um momento. A provisão, o que Deus fazia com o seu povo lá no deserto? Hein? Deus falava o quê? Mandava o maná do céu, o povo recolhia no cesto, comia, enchia a barriga, desculpa o termo, mas vou falar bem chulo para você entender, comia à vontade, e Deus falava, não guarda, porque se guardar vai apodrecer. Por quê? Porque a provisão de Deus, ela é dia a dia. Então o dízimo ele protege, ele dá provisão. Agora, o que libera a mão generosa de Deus a nosso favor são as ofertas. Mas isso é um outro caso aqui. Então, eu falei para ele, olha, é igual a pessoa que vai no mercado, por exemplo, nesse tempo de pandemia, gente do céu, eu já fui, eu canso de ir no mercado, misericórdia, eu vou no mercado de manhã, quando chega à tarde já não tem nada na prateleira. E eu sei que você que está me ouvindo, você pai de família, certamente você já foi no mercado e fez aquela comprona, que você chama rancho do mês, você faz o pedido, antigamente os antigos falavam, vou fazer o pedido. Né? E aí comprava lá, estocava 3, 4 quilos não sei do que, 500 pacotes de bolacha, comprava açúcar, fazia aquele pedidão. E chegava, colocava na sua despensa e ficava um mês tranquilo. Só vai pegando. 2 meses tranquilo, só vai pegando. Mas se o cara não for no mercado repor, vai chegar um tempo que ele vai precisar pegar e não tem. Não tem. Não tem por quê? Não tem porque você não repôs. E assim é a vida, irmãos. Então, muita coisa que eu colho hoje na minha vida, não é porque eu sou pastor. Muita coisa que eu colho hoje na minha vida, não é porque eu sou filho do pastor Rogério Amorim. Não é porque eu sou de uma igreja grande. Não é porque eu sou bonito. Até sou, claro. Mas não é por causa disso não, gente. O que eu estou colhendo na minha vida hoje são coisas que eu plantei há 30 anos atrás. E tem gente que chegou hoje e está sentando na janela e quer colher. Como diz o meu amigo Hélio, não joga nada e quer vestir a 10 e carção comprido ainda. Que é isso? Gente, tem coisas que eu estou plantando hoje que eu plantei há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Sempre que eu falo disso, eu preciso lembrar do pastor Gesiel Gomes, que é o príncipe dos pregadores. Quem é pregador do evangelho e não conhece Gesiel Gomes, não prega evangelho. É o príncipe dos pregadores. Esse homem, eu com 14 anos, eu ia para frente da televisão. Na frente da televisão, não, eu ia para frente do espelho. O pastor Fabiano colocava uma gravatinha, botava a fita cassete dele pregando, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar, o fogo que revela, o fogo que purifica, o fogo que salva, o fogo que... E eu imitava exatamente o que ele ficava imitando ele. Falava, meu Deus, o sonho da minha vida é conhecer esse homem. Faz uns 2, 3 anos atrás, o pastor Jean Porto, Deus abençoe, meu amigo pastor Jean Porto, meu brother do coração, esse cara me apresentou o pastor Gesiel Gomes, e me colocou para ministrar no dia que ele ia pregar. E no dia que eu ministrei, a parte de louvor, ele falou, meu filho, eu vi uma graça descer sobre a sua vida, eu vou te levar para Brasília e vou te levar lá para Newark para ministrar nos Estados Unidos no meu congresso do Senapev. E eu fui ministro, por uns 3, 4 anos eu ministrei nos eventos com o pastor Gesiel Gomes, que era o meu, embora crente não tenha ídolo, mas você vai entender o que eu vou dizer, era o meu espelho. Minha fonte de inspiração. São coisas que eu plantei lá atrás. Obediência. Então, sabe, tem gente que se engana, que acha que planta hoje e vai colher amanhã. Irmão, nem alface você planta hoje e colhe amanhã. Que fará a bênção que você diz que é grande. Esse sonho que você diz que é grande, você vai colher amanhã. Você é tempo a tempo. Então eu preciso enfatizar, gente, que sonho faz parte da vida do ser humano. E para que a gente veja isso realizado na nossa vida, nós precisamos tomar decisões. Mas aqui eu vou pular muita coisa aqui, porque eu já estou vendo que é 20 para as 9. Meu Deus, eu pensei que ia faltar tempo aqui para falar. Mas o tempo está indo embora, gente. Então, quando se fala em decisão, queridos,
A primeira coisa que nós precisamos entender é que Satanás ele já tem um projeto. Assim como Deus tem um plano, Satanás também tem. Tudo que Deus faz, Satanás imita. Ele é um imitador. Sabe aquela máquina de xerox mal feita? Esse é o Satanás. Tudo que Deus faz perfeito. E o inimigo tenta imitar. Então, Deus tem um plano, o inimigo também tem. O plano de Deus é abençoar a tua vida, o plano do diabo é fracassar a tua vida, é fazer com que você fracasse nos seus sonhos, nos seus projetos. E aí, para você tomar uma decisão, não é tão fácil. E aí o diabo ele vem com algumas travas para te travar. O Satanás ele vem com algumas travas para te paralisar. Satanás vem com algumas travas para que você não tome as rédeas da sua vida, para que você não vire a chave, para que você não passe para o outro lado, para que você não abra a porta, para que você não chegue lá. Satanás então ele começa fazendo, e é o que eu escrevo no meu livro aqui, o poder de uma decisão. A primeira coisa que Satanás vai colocar no teu caminho é projetar um medo dentro de você, é fazer com que você seja uma pessoa medrosa para tomar decisões. E aí eu poderia aqui falar e abrir um leque sobre o medo, um leque gigantesco, sobre situações que causam o medo na vida das pessoas. Precisamos entender que as emoções mais básicas do ser humano são raiva, tristeza, alegria, afeto, e o medo também figura nas emoções do ser humano. São 5 pelo menos: raiva, tristeza, alegria, afeto e medo. E o medo, gente, ele é uma trava na vida da pessoa, porque o medo ele é um impulso. Geralmente, quando nós nos referimos ao medo, nós nos referimos de uma forma ruim. Nós o desqualificamos, o medo é desqualificado pelas pessoas. É muito comum nos referirmos ao medo como um impulso ruim. É muito comum nos referirmos ao medo como um impulso negativo, ou até mesmo como uma falha grave na pessoa. A pessoa ali é medrosa. Ou até um defeito, aquele ali, puxa vida, aquele cara ali só tem medo, é um medroso. Entretanto, eu preciso enfatizar que o medo nos ensina muito com respeito ao limite da vida. Quando você chega, por exemplo, num prédio de 30 andares e você olha lá para baixo, você fica receoso. Por que você fica quase que longe para olhar lá para baixo? Qual a sua reação? O medo. Porque você sabe que se você chegar muito perto, você pode cair, né? Então, nesse momento, eu quero que você pense comigo agora. Qual foi uma situação na vida que te paralisou? Quando você teve medo na vida? Uma situação em que você realmente ficou com medo. Falou, meu Deus do céu, que medo que eu passei. Me faz lembrar, eu indo para fazer uns trabalhos lá na cidade de Orlando, e pregar lá na igreja do pastor Mike Palhano, meu amigo, e na igreja do pastor Fernando Guimarães, era aniversário deles, e eu fui pregar, e estava tendo aquele momento do furacão Irma, né? E eu peguei uma passagem para poder baratear, eu fiz a volta nos Estados Unidos para poder pegar uma passagem barata, gente, uma coisa muito doida. Mas num determinado trecho eu fui de Tampa, eu estava do lado de Orlando, mas olha o que eu fiz, pastor Fabiano, eu estava em Tampa. E eu peguei e fui até Carolina do Norte, para daí voltar para Orlando, olha que louco. Então, aliás, eu estava em Miami e fui até Carolina do Norte. Gente, quando eu estou na Carolina do Norte para ir para Tampa, o avião não queria subir de jeito nenhum. E o avião queria subir e a chuva fazia o avião baixar. Então o avião fazia isso aqui e ele baixava. Ele fazia isso aqui e eu tinha do meu lado um argentino, do outro lado tinha uma alemã, e o argentino madre de Dios, e a alemã não entendia nada do que ela estava falando. Se fosse o Patrick ia entender, mas ela estava chorando que só. E eu ali apavorado, falei, meu Deus, nós vamos morrer aqui. Fiquei paralisado pelo medo. Qual situação que você lembra na sua vida que te trouxe realmente medo? O medo pode ser eliminado, ou pode ser superado quando ele ou se torna patológico. Sendo assim, o medo, ele é algo inerente ao ser humano. E nós precisamos aprender a lidar com o medo. Sabe, eu preciso dizer aqui que mais nós perdemos na vida com medo de tentar do que propriamente dito tentando.
Sabe por quê, pastor Fabiano? Porque o medo ele foi jogado dentro de você. O medo foi jogado dentro de nós, o medo foi jogado dentro de você. Quando ainda éramos crianças, os nossos pais, num senso de proteção, nos diziam coisas terríveis para nos apavorar, para que a gente pudesse então ficar com medo de ir na rua. Diziam coisas para nos proteger da maldade. E aí nós ficávamos apavorados, amedrontados dentro de casa. Inclusive as músicas. As pessoas diziam, cuidado na rua. Boi, boi, as músicas que se cantavam antigamente era uma coisa de louco, de boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega dali. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Nana neném, que a cuca vem pegar. Quer dizer, eram umas músicas medonhas, gente, para enfiar medo no coração da criança. Quem nunca ouviu? Eu acho que você na Bolívia deve, daí, pastor Paulo Moreira, deve existir. Pastor Paulo Moreira, aí na Bolívia deve ter um ser mitológico que aqui tem no Brasil. Toda rua tem. Aí também deve ter. Nos Estados Unidos, aí, em Cascavel, onde é que as pessoas estão nos acompanhando? Pastor Hélio de Tampa, acabei de falar de Tampa, quando eu passei por Tampa aí, né? Nos Estados Unidos, pastor Hélio, Deus te abençoe, um abraço. Aí também deve ter, toda rua tem um ser mitológico que os pais inventaram para colocar o velho do saco. Não sai na rua porque o velho do saco vai te pegar. E eu nunca descobri, eu nunca vi e cresci ouvindo falar do velho do saco, mas não tem. Ou seja, é para colocar medo. Sabe, uma classe de médicos se reuniram para estudar o comportamento humano e eles chegaram à seguinte conclusão, que o ser humano tem mais ou menos 150 tipos de medo que o atacam direta ou indiretamente. Ou seja, quem nunca teve aquele frio na barriga? Quem nunca sentiu aquele medo quando vai para o primeiro dia de aula? Quem nunca sentiu medo quando vai para entrar em um grupo? Quem nunca sentiu medo de fazer um vestibular e fracassar e depois ter que dizer o seguinte, fracassei, perdi? Não sentiu medo quando precisa decidir alguma coisa, decidir se vai casar ou não vai casar? Gente, não é fácil você tomar uma decisão para pedir uma mulher em casamento. Não é fácil você tomar a decisão de dizer sim, eu aceito. Sabe, a verdade é que nós cristãos fomos muito ensinados sobre sermos espirituais. Nós fomos muito ensinados sobre as questões espirituais. Vai para o monte orar, faz jejum, lê a palavra de Deus, faz uma vida de oração, e isso não é ruim, gente. Nós oramos, nós cantamos, nós adoramos, nós lemos a Bíblia, nós jejuamos, nós vamos ao monte, nós vamos para a igreja, nós somos pessoas espiritualmente fortes. Sobre a questão do corpo, nem precisa falar, se faz regime, as pessoas correm, as pessoas malham na academia, as pessoas fazem plástica de tudo quanto é lado, estica daqui, tira a pele daqui, coloca ali, tira a nariz daqui, coloca, empresta para quem não tem. É uma coisa doida a questão da cultura do corpo, mas infelizmente a pergunta que eu faço, como vai a alma das pessoas? Salmo 142 diz, Davi diz, ninguém cuidou da minha alma. É o que Davi diz. Sabe, nós precisamos entender que essa questão do medo, e se tempo eu tivesse aqui, eu ia falar sobre muitas outras coisas aqui. Mike Murdock, que é um dos meus mentores, a qual eu tive o privilégio já de estar pessoalmente com ele, por alguns minutos. Aliás, ele pregou em nossa igreja, e eu tive o privilégio de estar 15 minutos com ele numa sala. E pasme vocês, não pude trocar uma palavra porque não tinha a ferramenta necessária para conversar com ele, que era o inglês. Né? Então a gente precisa estar preparado para onde a gente quer chegar, não para onde a gente está. Vou repetir, esteja preparado para o lugar aonde você quer chegar, não para onde você está hoje. Mike Murdock, ele diz o seguinte, nós fomos preparados para o céu e muito mal preparados para a terra. E eu gosto de dizer uma frase que eu coloco no meu Instagram, se alguém quiser me seguir no Instagram, é @PRRodrigoAmorim. Vou repetir, @PRRodrigoAmorim. Lá no meu Instagram tem uma frase que eu digo o seguinte, que a humanidade não tem funcionado direito desde a queda.
Essa é a grande verdade. Então, em segundo lugar, porque eu tenho algum tempo bem rápido aqui para falar, tem a mudança da mente, gente. Mudança de mindset. O que nós podemos dizer que eu escrevo aqui? A primeira coisa que nós precisamos vencer para poder realizar um sonho, para poder tomar a decisão. E mesmo assim, às vezes a gente vai decidir errado. Mas você vai decidir melhor se você romper a barreira do medo. Porque às vezes, se você rompendo o medo, você vai vencer. Você vai chegar lá. A segunda coisa é a mudança da mente. A mudança de mindset. Podemos descrever mindset como sendo a mentalidade que cada um de nós tem em relação à vida. Para onde a mente vai, o homem segue, já diz o ditado. A verdade é que o ser humano não gosta de mudança, ninguém gosta de mudança, mas é a única coisa que nos traz o progresso, gente. A única coisa que está nos trazendo o progresso são as mudanças que estão acontecendo. Veja você, eu estou falando com pessoas aqui nos Estados Unidos, pessoas aqui na Bolívia. Gente, isso é um mistério, gente. Através da internet, tenta explicar isso para um vovozinho de 90 anos. Ele na cabecinha dele não vai entender. Até um simples celular que faz uma chamada de vídeo, não consegue se entender. Mas como que eu estou vendo aqui o camarada, lá do outro lado do mundo? Gente, é doido. Até para a gente que é dessa geração, é difícil de entender. Então, eu preciso enfatizar que se você conseguir mudar a sua mente acerca de algumas coisas, certamente você vai conseguir mudar a sua vida. Isso chama-se, no mundo, no universo coach, vamos assim dizer, ou na psicologia, isso chama-se ressignificação. Mudança da mente, é mudar de conceito. Então, quando sua mente muda, suas atitudes também mudam. E as suas decisões também mudam. Elas passam a ser melhores. Quando a sua mente muda, suas decisões vão mudar, as suas atitudes vão mudar. E se a sua decisão, e se a sua atitude muda, a sua mente muda, a decisão será muito melhor. Portanto, há certas coisas na tua vida que você precisa dar um outro sentido. Existem certas coisas na tua vida que você precisa ressignificar, você precisa reprogramar isso na sua mente, ou seja, dar um outro sentido aos acontecimentos da tua vida. Olha o caso de José, por exemplo, quando se dá a conhecer pelos seus irmãos. Foi um longo tempo até que a promessa se cumprisse, até que o sonho se cumprisse. E aí não vou falar no mérito da questão, porque se eu for falar da vida de José, eu vou precisar falar da zona de expulsão, que é uma coisa que muita gente não gosta, mas foi o que aconteceu na vida de José. Ele precisou sofrer isso na sua vida, para que ele pudesse chegar ao Egito. Aí ele chega lá e o sonho de Deus se realiza na vida dele, se cumpre na vida dele, o propósito para qual ele foi criado se cumpriu, e os seus irmãos vêm. Você conhece a história, eu sei que eu estou falando com muitos pastores aqui, líderes, então eu não vou ficar chovendo no molhado, pegar e ensinar a Bíblia para você, porque você conhece até melhor do que eu a Bíblia. Mas quando José se dá a conhecer para os seus irmãos ficam com medo, os seus irmãos ficam apavorados, os seus irmãos ficam paralisados diante daquela situação. Uma situação que os travaram, e aí José fala, não, fiquem tranquilos, meus irmãos, porque para preservar a vida, Deus me colocou nesse posto. Ou seja, José ressignificou toda aquela situação. Já olhando para a palavra de Deus, eu vejo um homem que a Bíblia conhece, chamado Saul. Você já viu, pastor Fabiano, que se prega muito pouco sobre Saul, fala muito sobre Davi, mas sobre Saul se fala muito pouco. E Saul foi um cara que ele começou bem, mas ele terminou mal. Por que ele começou bem e terminou mal? Porque ele ficou com invejinha de capitão. Ele ficou com inveja do menino Davi. O cara podia ter outro... Olha a ideia do cara, ele podia ter pensado assim, não, Deus resolveu um baita de um problema para mim. Eu não preciso mais sair para a guerra. Eu não preciso mais sair para as batalhas, perder a vida, colocar minha vida lá. Eu posso ter tempo agora, eu tenho tempo para julgar o povo. Eu tenho tempo para poder reinar sobre o povo. Eu tenho tempo para descansar, para ficar no palácio enquanto esse menino vai guerrear por mim. Deus é com ele. Mas não, ele preferiu ter inveja do Davi. E porque ele teve inveja com Davi, o espírito do diabo, do capeta entrou na vida dele.
E aí você sabe que o fim dele foi terrível. Por quê? Porque ele não soube dar um outro sentido. Ele não soube ressignificar. Então, nessa noite, eu preciso enfatizar para você que me acompanha aqui nesse estudo, que tem situações da tua vida que não foram para te deixar amargo, que não foram para te ferir, que não foram para te trazer perda, que não foram para te fazer uma pessoa ruim, pior. Não, mas foi para te melhorar e para te colocar hoje onde você está. E se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus tem algo poderoso na sua vida, é porque Deus tem algo grande para realizar na tua vida, e Ele vai fazer, mas você precisa lançar fora o medo, você precisa tomar algumas decisões, você precisa mudar o seu conceito, você precisa mudar a sua mente. É igual um gordinho que faz redução do estômago. Certamente você já conheceu pessoas que fizeram redução do estômago, e não deu 2 meses, 3 meses, voltaram a engordar tudo de novo, virou tudo de novo, ficou pior. Por quê? Porque não foi trabalhada a mente, não foi trabalhado na cabeça da pessoa. Ele ainda continua comendo como gordinho, para não falar gordo, para não ser pesado aqui, né? Ele continua ainda com atitudes de uma pessoa gordinha. Então ele precisa mudar a sua mente, mudar a maneira. E eu preciso dizer que muita gente acha que isso é coisa moderna. É que a turma não estuda a Bíblia. Essa turma que fala disso é a turma que não conhece Bíblia. Esse negócio de mudança da mente, vai ler a Bíblia, olha lá Romanos capítulo 12, mudando através do nosso conceito, através do Espírito Santo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, pela renovação do quê? Pela renovação da mente, gente. Está na Bíblia. A Bíblia é o livro mais antigo, é o livro milenar, é sabedoria milenar, é a boca de Deus, é a palavra de Deus. E a turma insiste em dizer que é coisa de coach, coisa nenhuma. É palavra de Deus, a gente até usa. Eu sou coach também, nem fico falando que sou, mas sou. Se a gente fala, a gente apanha, né? Não, é que não é. Eu sou pregador do evangelho, isso para mim é uma ferramenta apenas, que me trouxe até um conhecimento, e tudo bem. Mas a verdade é, gente, é que as pessoas desconhecem isso. Isso não é coisa da moda. Mudança da mente não é coisa da moda. Está na Bíblia, gente. Inclusive, as pessoas, se eu for entrar no mérito da questão, Jesus, uma vez, um pastor, quando eu postei lá que eu estava me formando pelo IBC, Professional Self Coach, um pastor amigo meu me ligou e falou: pastor, você está nessa? Até você, que vergonha. Jesus era coach? Você já viu o meu estudo sobre isso? Eu falei: não vi, não quero ver. Mas qual é o teu conceito? Se Jesus era coach, eu falei, se ele era coach ou não, eu não sei. Eu vou perguntar para ele quando chegar no céu. Agora, uma coisa eu sei, que ele usava os princípios, ele usava. Sabe qual é o problema, pastor? Eu vi essa frase do pastor Tiago Brunet. Ele diz assim, que o maior inimigo da igreja não é o diabo, é a ignorância. É isso mesmo. Concorda? É só você ler a Bíblia. Oséias, o meu povo foi destruído porque é ignorante. Não é por culpa do diabo, é por causa do conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou a instrução, porque lhe faltou a sabedoria. E quem não tem instrução, sabedoria, é ignorante. Então, meus irmãos, precisamos entender essa verdade. Precisamos entender que não é coisa moderna, não. Jesus usou psicoterapia. Jesus não, mas a Bíblia usou psicoterapia. Deus usa psicoterapia. O que é psicoterapia? Utiliza métodos psicológicos para restabelecer o bem-estar do indivíduo. Isso é psicoterapia. E Jesus não fez isso com Elias? Elias! Sai da caverna, Elias! Você tem muita gente para ungir, você tem que ungir o Fabiano, você tem que ungir o Rodrigo, você tem que ungir o Wellington. Isso é psicoterapia. O que Deus fala para Gideão? Gideão, o anjo do Senhor aparece. Mas eu sou pequeno. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou para o inferno assim. Gabriela, eu crente Gabriela. Não, e o que o anjo fala para ele? Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Isso é psicoterapia, gente. Não estou defendendo aqui, mas nós precisamos entender que a Bíblia é completa. E dentro dessa completude, vamos dizer assim, né, falar difícil aqui, a verdade é que a Bíblia também fala sobre isso. Poderia citar aqui Filipenses 2,5, Filipenses 4,8, Provérbios 23,7, assim como imagina na sua alma é. Decisões e atitudes são hábitos de pensamentos. Não é algo simples mudar uma ação. Não é algo simples mudar um pensamento que já tenha se tornado um hábito. É terrível. Não é fácil mudar um pensamento que já está enraizado dentro de nós, mas eu preciso dizer que sim.
Sim, é possível mudar o curso da tua vida, é possível você viver ainda os melhores dias da sua vida. Pastor que está aqui me ouvindo, me acompanhando, você pode romper o sobrenatural de Deus na sua cidade ainda. Sem essa de que agora é tarde demais, agora já era, já passou o tempo, eu sou mesmo assim, eu puxei o papai. Já viu que as pessoas, eu puxei meu papai, puxei a mãe. Sem essa, gente. Sou igualzinho a mamãe, puxei meu papai. Não, primeiro, se você realmente deseja crescer, deseja mudar, você precisa fazer uma opção. Qual? Uma decisão. Poder de uma decisão. Qual? Mudança. Mudança. Semeie um pensamento, olha essa frase. Semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Eu vou repetir para que você possa anotar se quiser. Semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e então colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. E semeie um caráter e colha um destino. Em terceiro lugar, a terceira chave aqui para nós, que o inimigo tenta colocar na tua vida, o terceiro cadeado, vamos assim dizer, que o inimigo tenta colocar na tua vida, na tua história, são as crenças e valores, as crenças limitantes, aquilo que nos limita. Sabe, a percepção que se tem de si mesmo cria uma crença sobre você. Qual é a crença que você tem acerca de você mesmo? Você que está me acompanhando nesta aula, qual é a história que contaram para você e que você acredita? Toda crença, ouça isso, toda crença é maior do que o conhecimento. E muitas vezes nós somos limitados justamente por essas crenças. Muitas vezes essas crenças é aquilo que nos limita e que nos impede de evoluir. Essas crenças que nos impedem de chegar lá. Essas crenças que nos impedem de ter uma vida abençoada. Porque lá em casa sempre foi assim. Quem não já ouviu isso? Lá em casa a conversa é a mesma. Todos lá na minha família separaram. Por que eu não vou separar? Lá em casa ninguém prosperou, ninguém enricou, ninguém conseguiu chegar lá e por aí vai, gente. Tem que ser assim nessa igreja. 50 anos nós fazemos desta forma nesta igreja. Esta igreja é uma coluna, tem as colunas da igreja. Conhece, pastor? As colunas da igreja. Que na verdade vai passado de coluna a poste dentro da igreja, que não faz nada, só atrapalha dentro da igreja. É aquela história dos jovens que voltaram de um retiro, de uma igreja tradicional, foram para um retiro. E lá no retiro, fogo pegou, pau quebrou. E aí os jovens falando em língua começaram a bater palma na hora do louvor, e foi uma revolução, e voltaram para a igreja no culto de sábado à noite. Os jovens começaram a bater palma no louvor, e glória a Deus, e aquele fogo, e o pastor desce correndo, quase cai pela escada. Ei, que bagunça é essa aí? Vamos parar com essa bagunça dentro da minha igreja. Há 50 anos dessa igreja nós somos tradicionais, não batemos palma, e vai continuar assim. Aí os jovens começaram a se reunir no outro sábado. Quietinhos, eles começaram a orar. Davam as mãos e começaram a orar. Jesus, leva o nosso pastor, Jesus. Leva o nosso pastor, Jesus. Por quê? Porque eles não gostavam do pastor? Lógico que não. Eles só queriam bater palma. É igual o Robert Hanks, foi quem formou a escola bíblica lá na Inglaterra, numa cidade de Lancaster, uma coisa assim, não me lembro bem agora. 1850, se não me falha a memória, eu não me lembro o dado certo agora, mas foi esse homem. E ele percebeu que as crianças trabalhavam durante a semana, lá com os seus pais na lavoura, e final de semana eles vinham para a grande cidade, ficavam nas ruas. E a marginalidade começou a crescer na rua. Então ele teve uma ideia, vou fazer uma escola bíblica domingo de manhã, eu vou ensinar a palavra de Deus para essa gurizada aí. E começou a fazer, e começou a revolucionar.
E deu certo, há quantos anos atrás deu certo. E continua dando certo a escola bíblica dominical. Só que tem pastor que mudou a escola bíblica dominical, agora ele passou, em vez de fazer a escola no domingo de manhã, ele faz no sábado à noite, 7 horas, ou sábado, 5 horas da tarde. Mas ele continua fazendo. Pessoal, venham para a escola bíblica dominical, sábado, 7 horas. Porque o nome tem que permanecer. Ou seja, gente, então, as crenças que nos limitam. E aí eu faço uma pergunta: qual é a história que contaram para você e que você acreditou? Isso te limita. Sabe, o pastor Rogério, o nosso pastor aqui, meu pai, eu amo ele de paixão e a palavra dele porque ele é corajoso. Sabe o que ele fala aqui para a turma, pastor Fabiano? Pega essa Bíblia que você tem na mão e vai ler. E se nessa Bíblia tiver alguma coisa que eu não fale aqui, ou se eu falar alguma coisa que não está aí, você vai embora daqui e nunca mais volte. O cara tem que ter peito para falar uma coisa dessa. Porque na antiga religião, somente os clérigos podiam ter as folhas da Bíblia para estudar e o povo tinha que obedecer. O povo, na antiguidade, na história da religião que eu estudei, você sabe qual era a compreensão que o povo tinha da Bíblia, Wellington? Eram os vitrais das igrejas suntuosas que eram pintadas, retratadas as imagens da Bíblia, algumas histórias da Bíblia, e o povo tinha essa, era a única leitura que o povo tinha e o que lhe falavam. E aí o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Esse era o acesso que tinha, ou seja, prendia o povo na ignorância, e isso é uma coisa terrível. Então, deixa eu falar rapidamente 5 estágios para você vencer as suas crenças limitantes. A primeira, acredite em si mesmo. Você precisa acreditar em si mesmo. Segundo ponto, assuma a mudança. Tome a decisão, o poder de uma decisão. Tome a decisão na sua vida. O que você precisa decidir, meu irmão? O que você precisa decidir para que aconteça a mudança na tua vida, na tua casa? Para que aconteça a mudança no teu casamento. 3, crie e cultive novos hábitos. 4, mude as suas palavras, porque as palavras têm poder, as palavras são poderosas, elas têm efeito. Então, fale bem acerca de si mesmo. Em 5º lugar, crie um novo mindset, crie uma nova mente acerca daquilo que você deseja. Por exemplo, o que é dinheiro para você? O que dinheiro significa para você? Dinheiro é sujo? Dinheiro não traz felicidade? Dinheiro não dá em árvore? Quem já ouviu? Dinheiro não dá em árvore, rapaz, você está maluco? Dinheiro, olha, dinheiro é a raiz de todos os males. Aí alguém vai dizer assim, fulano é podre de rico. Eu não tenho. Pastor Fabiano, eu não entendo uma expressão idiota como essa. Como que alguém que é abençoado financeiramente pode ser podre de rico? Ele pode ser podre na moral, nos seus costumes, mas eu estou falando agora financeiramente. E essa cultura vem sido pregada para nós. Não pega no dinheiro que é sujo. Certa vez, T.D. Jakes, que é um dos grandes pregadores da atualidade, na minha opinião, um dos maiores mesmo, falou para uma multidão de pessoas. Ele chegou para uma plateia de muita gente. Ele disse: hoje eu não vou pregar a Bíblia para vocês. E o povo ficou decepcionado. Ele falou: hoje eu vou falar só de dinheiro, porque vocês não têm dinheiro. Uau! Então, se você tem problema com dinheiro, ou melhor, ninguém tem problema com dinheiro. Se você tem problema com a falta do dinheiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está me ouvindo. Quantos livros sobre finanças, sobre dinheiro, sobre uma vida financeira você tem na sua biblioteca? Você já leu? Você tem que ter, pelo menos, Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, Casais... Não, Os Segredos da Mente Milionária é o T. Harv escreveu, o Paulo Vieira é outro. Mas também tem. Esse universo tem muito. Mas existem muitos livros que falam sobre finanças. Se você quer mudar os frutos, ele diz o seguinte: T. Harv Eker escreve em seu livro Os Segredos da Mente Milionária. Se você quer mudar os frutos, primeiro você precisa mover as raízes.
Quando se deseja alterar o que é visível, antes deve-se modificar o que é invisível. A quantos seminários sobre finanças você já foi? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pastor, dureza é falar de dinheiro na igreja, hein? E quer que eu diga mais para você? Eu vou falar. Pior ainda é falar de dinheiro para pastor. Porque tem pastor que não é dizimista. Eu vou contar um testemunho, eu dei meu dízimo semana passada. No outro dia, eu estou fazendo um acerto de um cartão no banco, que eles me cancelaram indevidamente, e eu estou nessa briga com eles. Uma briga terrível. E brabo, nervoso, não era para cancelar, e briga e tal, só aquela queda de braço. Eu dei meu dízimo terça-feira passada eu dei meu dízimo. Na quarta-feira, a gerente do banco me ligou, falou: seu Rodrigo, eu consegui algo inédito para o senhor. Nós vamos quitar o seu cartão com 80% de desconto. E não é essas, que eles dão esses descontos aí de 60%, 56%, mas o meu foi com 80%, Ellington. Na terça-feira, minha filha foi abençoada aqui, ela faz maquiagem. Fechou uma loja aqui no shopping Barigui, a irmã da igreja gerente ligou, quero te dar umas maquiagens e tal, profissional, coisa profissional. Rapaz, nós pensamos que ia trazer 3 ou 4 coisinhas assim para... Ela trouxe uma mala de produtos de maquiagem. Nós fizemos um cálculo por cima, mais de R$5.000. Favor de Deus. Por quê? A obediência. A obediência quebra a maldição. Tem gente que quer quebrar a maldição. Bora para quebrar a maldição. Vá catar coquinho. Vá. Obedece a palavra e aí a maldição vai ser quebrada. Então, a quantos seminários de finanças nós vamos? Se o nosso problema é dinheiro. Esse é um problema sério na igreja, porque não suportam ouvir falar dele. A turma não gosta de falar de dinheiro. Saúde, por exemplo. Ninguém vai ter saúde no corpo falando só de doença. Aliás, isso é até bom falar hoje. As pessoas andam todas doentes porque só se ouve falar de doença. Você liga na maldita Rede Globo, é só doença. E parece que aquela mulher do canal 12 lá, aquela mulher que aparece lá, meu Deus do céu, rapaz, misericórdia. Aquela mulher tinha que, quando ela apareceu, o nome dela embaixo tinha que colocar morte. Porque parece que ela ama falar de morte. Hoje morreu tantos no Brasil, miserável. Misericórdia, gente. Ninguém vai ser curado falando de doença o tempo todo. Ninguém vai ter vida falando de morte o tempo todo. Sabe, então nós precisamos quebrar essas crenças que nos limitam, mudar a mente. É igual a ilustração da moça que vai ser apresentada para o pai do rapaz, para a mãe do rapaz. Para pensar, pastor. A moça começa a namorar um rapaz de família rica, ela é humilde. E ela tem medo de ser apresentada à família. E ele fala, marquei para você ir jantar lá em casa. Então ela vai, escolhe a melhor roupa, até banho toma, para ir lá ser apresentada aos pais do rapaz. Quando chega na casa dos pais do rapaz, o cachorrinho vem e começa a lamber o pé dela. E não sai do pé dela. E a noite inteira no pezinho dela. Por que ele estava lá? Porque antes ela percebeu no espelho, quando foi se olhar para ver se estava bom, que a bota estava meio empoeirada e suja. Ela foi lá no lixo, pegou um pedaço de papel banhado na gordura do bacon que ela tinha fritado para comer pela manhã e começou a limpar a bota. E deu um brilho na bota que ficou uma beleza. E o cachorro sentiu o cheiro do bacon na bota e ficava na bota. Quando ela está indo embora, o pai da menina, o pai do rapaz chega e fala, olha minha filha, seja bem-vinda à família, porque você é a única que o nosso cachorrinho gostou, porque ele ficou atrás de você a noite inteira, e ele sabe discernir quem é bom e quem não é. Ou seja, a menina era boa coisa? Não sabemos, mas era uma crença que eles tinham, que o cachorrinho, mas o cachorro estava seguindo por causa do bacon, não era porque ela era boa. Então são crenças que nos limitam. A Japa de Santa Catarina, ela diz assim, que no trabalho dela, todos os dias o pessoal só fala de doença e ela está apavorada de tanta informação negativa.
que estava comentando ali, né? Exatamente. E nós que somos da fé, nós precisamos promover a esperança, porque Lamentações 3:21 vai dizer: quero trazer à memória. Logo, se eu quero, eu desejo. Quero trazer, posso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, aquilo que me traz esperança. Então, você, como é que é, Japa? A gente chama ela de Japa. Japa. É uma moça. Tá bom, então Japa. promova a esperança nesse lugar. Chama a turma e fala: pessoal, em vez de ficar falando de doença, vamos falar de vida. Vamos falar de quem está vencendo essa doença. Nós precisamos ter sanidade mental para trabalhar. Canta um louvor a Deus, não sei se tem essa possibilidade, mas enfim, é ela promover. E aí o seguinte, sabe essa máscara? Eu esqueci a minha, nem sei onde é que está a máscara. Mas em vez de você colocar a máscara aqui, filha, coloca a máscara aqui, ó. Entendeu? Já viu aquela figura na internet? Que as pessoas põem a máscara aqui, né? Coloque aqui, ó, no seu ouvido. Não deixa isso te contaminar. Não deixa isso entrar no teu coração, ok? Aqui o pastor Sócrates, o doutor Sócrates... Aí tem que ser inteligente, hein? Falar com Sócrates não é fácil não, hein? Daqui a pouco vem o Platão também, aí misericórdia, hein? O doutor Sócrates, ele diz aqui: mudar é uma decisão, uma grande verdade, aquilo que você disse, né? Alessandro Henrique, o doutor Sócrates saiu lá de 1800, vai bolinha, está aqui. Não é fácil não. O Alessandro Henrique, ele diz aqui, pastor, eu não consegui, deixa eu interpretar o que ele diz aqui, ó. Difícil é tomar decisões sobre o ministério. Pelo que eu estou entendendo, ele está fazendo uma pergunta: como tomar decisões para estar no ministério correto? Pelo que eu entendi. Na verdade é o seguinte, Alessandro. Na verdade, Alessandro, você já perdeu alguma coisa dentro de casa ou não? Você já perdeu alguma coisa dentro de casa? Bastante. Você não ficou nervoso na hora? Oxe. Ei, mulher, cadê minha... Como é que Cadê a camisa do Atlético? Minha esposa é Jane. Jane, cadê meu óculos, Jane? Não sei, Fabiano, não sei. Eu não peguei isso. Mas cadê meu... Ficou nervoso, de repente algo falou lá dentro de você, o quê? Fica tranquilo, está dentro de casa uma hora, eu acho. E uma hora você achou. Sim. Sabe, o importante é estar dentro de casa, filho. Uma hora você vai achar. O propósito de Deus, uma hora vai te achar. O que você não pode é sair do propósito de Deus. E aí, teria outras vertentes que eu poderia falar, que todas as coisas precisam convergir para aquilo que você entende como teu propósito. Vou te dar uma dica, posso? O próximo livro meu, você não pode ficar sem comprar ele, porque fala sobre isso. O próximo livro que eu estou lançando, o pastor Fabiano, tem tudo a ver com essa pergunta dele. Tem tudo a ver. Então você vai precisar comprar esse livro, porque ele vai te esclarecer e vai te ajudar e te abençoar poderosamente. Mas fica tranquilo, porque se você estiver na casa de Deus, no propósito, fazendo o propósito, porque quando você está na obediência, fazendo aquilo que Deus coloca na tua mão, Deus vai acrescentando. Sabe, a nossa função é igual o texto, não me lembro o texto que fala. A nossa função é pegar a flecha e atirar. Enquanto tem flecha, eu vou atirando. A função de repor a flecha não é tua, a função de repor a flecha é de Deus. Só fique atirando a flecha que Deus coloca na tua mão. E não atira pouco, 3 flechinhas não. Se tem 10, atira 10. Tudo quanto te vier à mão, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 vai dizer: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, não há esforço. Pastor, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. A pergunta... A pessoa pediu para não colocar o nome aqui, mas a pergunta é: Deus toma a decisão por nós, sim ou não? Ou cabe a nós tomar as decisões ou somos influenciados? Então eu posso até abrir essa pergunta: Deus toma a decisão por nós e o diabo também? Ou isso cabe a nós? O que você pode compartilhar? Eu estou falando muito do novo livro meu, cara, impressionante. E está entrando esse assunto. Deus já tomou uma decisão por nós, não é que ele vai tomar. Entenda, Deus termina para depois começar. É difícil de entender o que eu vou falar. Sabe qual é a impressão que eu tenho lendo a Bíblia, pastor Fabiano? Lendo a Bíblia? Sim, pode falar. A impressão que eu tenho quando eu leio a Bíblia é que Deus pegou, montou um grande quebra-cabeça, olhou, assim, embaralhou tudo e te entregou na tua mão e falou: agora é tua vez, monta. Só que você só vai conseguir montar com a ajuda do Espírito Santo. Não sei se dá para entender.
Sabe? A verdade é que Deus, no plano salvífico de Deus, Ele já tem um propósito pré-determinado para a vida de cada um de nós. Deus já tem algo poderoso para a vida de cada um de nós. Cabe a mim aceitar. Aí eu teria que entrar na vontade permissiva e na vontade soberana de Deus. Vontade permissiva é quando Deus permite, como foi com Jó. Vontade soberana é quando Deus decide igual a Abraão. Abraão, você acha que Abraão foi um velhinho que também não pisou na bola? A gente fala, papai Abraão, homem da fé, homem de Deus. Mas ele também foi meio safadinho. Pastor, que é isso, pastor? Foi sim, porque ele recebeu um monte de presente por mentir que a sua esposa era sua irmã e não devolveu os presentes. O velhinho foi tão sabido que quando a mulher falou assim, pega a serva, agarra ali, vamos lá, não vou pensar duas vezes. Não era ele o crente convertido? Ele podia falar, não, mas isso não é certo. Mas foi. Então, gente, quando Deus decide abençoar alguém, Ele decidiu e pronto. Só que a decisão é nossa de aceitar ou não. E aí, nós vamos ter que entender sobre a questão de ouvir a voz de Deus. E aí que é o problema. O maior problema é esse. O maior problema que eu enfrento, você enfrenta, qualquer um de nós vamos enfrentar, como saber que é Deus? Sabe, esse dia eu estava num restaurante com a minha família, e aí eu sabia que tinha só meu gurizinho lá brincando no parquinho do restaurante, porque não tinha mais nenhuma criança lá, era só nós. O restaurante estava às moscas, era só nós. E de repente eu ouvi um choro meio parecido, a Ana Júlia falou, pai, o Rodriguinho está chorando. Eu falei, não eu conheço meu filho, eu conheço a voz dele, não é ele chorando. Pois dito e feito, entrou uma outra menininha, a segunda criança que estava chorando e não era ele. Eu falei, está vendo? Eu conheço a voz dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa conhecer a voz de Deus. E como conhecer a voz de Deus? Só falando com Ele. Mas você sabe por que a maioria dos crentes não conhece a Deus, pastor Fabiano? Então está vinculado com essa pergunta. Responda nessa pergunta que chegou agora. A pergunta é do Maurício Correia, aqui de Curitiba. Quando a gente sabe o tempo de Deus na nossa vida? Com certeza. Por que nós não conhecemos a voz de Deus? Essa é a pergunta que não quer calar. Sabe por quê? Porque a gente fala com Deus através da oração. E Deus fala com a gente através da sua palavra. Os crentes querem ouvir Deus, mas não lê a Bíblia. Uau. As pessoas querem ouvir Deus, mas elas dobram o joelho e falam, Deus faz isso, faz aquilo, faz isso, mostra para mim. Deus mostra para mim, Deus mostra para mim. Mas ele não paga um preço de ficar 1 hora na madrugada, abdicando do sono, adorando ao Senhor com o rosto em terra, sem distração nenhuma, só meditando de verdade para ouvir a voz de Deus. Então ler a Bíblia é uma decisão. Ler a Bíblia, mas sem sombra de dúvida, dura coisa pedistes. Dura coisa pedistes. Sabe por que Deus não se manifesta mais hoje na vida dos crentes? Porque tem pouco sacrifício. Aí, se eu fosse falar aqui, gente, eu ia longe, mas já deu o tempo que eu tinha aqui, eu nem acabei a mensagem, nem acabei, tinha mais 3 pontos para falar, mas tá bom, gente. Então, eu sou grato a Deus por esse tempo que a gente pôde compartilhar. Não dá para falar os 3. Não sei se tem mais pergunta aí, outra hora a gente fala, né? Tem mais coisa para falar aqui ainda. Ixi, tem mais coisa aqui para falar. Tem mais coisa para falar. O que você pode, pastor Rodrigo, resumir para o pessoal que está aqui, está fora do Brasil, né? Bolívia, América, Rio Grande do Sul, Cascavel, Curitiba. O que você pode finalizar para nós falando o resultado quando a gente toma uma decisão orientada por Deus, quais são os benefícios? Porque tem muita gente aqui que eu sei que não está falando comigo, eu sei que mas está com incertezas no casamento, se permanece ou não, incerteza no trabalho, incerteza no ministério, que nem o Alessandro acabou de revelar para nós. O que você pode mostrar para nós sobre o poder da decisão orientada por Deus? Vai gerar resultados? Sim ou não? Mas sem sombra de dúvida. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, meu irmão, onde Deus guia, Ele providencia. Deus só tem responsabilidade com aquilo que Ele fala. Deus só tem responsabilidade com aquilo que Ele promete. Deus, eu tenho uma frase que eu coloco no meu Instagram que é assim, Deus só assina aquilo que foi projetado por Ele. Então não podemos ficar na incerteza. Não, de jeito nenhum. Negativo. O meio-irmão de Jesus disse em Tiago. Qual é a base? Lembra para a gente? O pessoal perguntou Tiago aqui. capítulo 1. A palavra de Deus vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 5 a 8. Diz assim a Escritura Sagrada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor.
e alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, Deus não nos quer dividido. É uma dificuldade, é difícil em nossa vida, eu mesmo tenho experimentado isso. É muito difícil você reconhecer a voz de Deus. Mas existem os fatores que Deus usa para falar com você. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através de pessoas. Se não usou até um jumento, por que não vai usar a mim? Usou a jegue de Balaão lá, por que não vai usar a mim? Deus fala através da sua palavra, e através da sua palavra mesmo Deus fala. Deus fala através dos seus filhos. Mas o problema é o seguinte, o problema é que a turma quer, é igual gente que vem se aconselhar comigo no escritório. A maioria da turma que vem se aconselhar comigo no escritório, eles, na verdade, eles saem do meu escritório e fazem tudo diferente do que eu falei. Por quê? Porque eles só queriam ouvir da minha boca que eles estão certos, mas a decisão eles já tomaram. Tem gente que é ruim, já tomou decisão, vai fazer, acabou. Então tem duas coisas. Uma coisa é você comunicar, outra coisa é você ou pedir opinião. Outra coisa é você. Uma coisa é comunicar e outra coisa é pedir opinião. Se alguém chega no meu escritório pastoral e diz assim: pastor, eu vim comunicar que eu estou saindo da igreja. Deus te abençoe, irmão, vai em paz. Ué, você não vai falar nada, pastor? Não, você já tomou sua decisão. Eu não tenho que tentar te convencer. Agora, se a pessoa vem e fala: pastor, eu estou pensando em sair da igreja. Por isso. O que o senhor acha? Então senta aí e vamos conversar. É diferente. Totalmente. Uma coisa é comunicar uma decisão, outra coisa é pedir a informação. Pastor Paulo Moreira da Bolívia está pedindo para você falar os 3 itens que faltam. O que eu faço agora? Na verdade, deixa eu ver aqui, eu falei 3 crenças e valores. Fala os 3 pontos que faltam. Está aqui, fala. Aqui. Fala para ele colocar lá: aprenda a organizar o seu tempo. Então aí, pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó. O pastor Rodrigo, para encerrar, ele vai falar os 3 itens. Eu vou falar esse aqui só só mesmo, só esse aqui. Vai lá. E daí os outros estão. Aprender a organizar o seu tempo. Era o que eu ia falar aqui, na verdade. Aprender a organizar o seu tempo. O tempo é a moeda corrente do mundo. Você sabe que a coisa é tão interessante que o mesmo tempo que Deus deu para o Fabiano, Ele deu para o Rodrigo? Sim. O mesmo tempo que Ele deu para o Hélito, Ele deu para mim? Deu para o pastor Paulo? Ou seja, nós trabalhamos e nós damos do nosso tempo para o nosso patrão. E em recompensa a esse tempo, ele nos dá um dinheiro, um pagamento, um salário. Salário vem da palavra sal. Sal é porque nós derramamos suor. E aí o homem paga, porque está lá na Bíblia, está lá no Gênesis, né? Do fruto do teu trabalho você vai comer. Sim. Então é uma troca. Você dá do seu tempo e recebe por isso. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Tempo é a moeda corrente do mundo. E aí, eu deixo uma frase aqui. Se você não tem tudo aquilo que você deseja, é porque você não gastou tempo ainda para ter aquilo que você deseja. Uau! Uau, uau, uau. Aí eu podia falar: será que você quer emagrecer? Eu quero. Quanta gente fala assim: pastor, quero emagrecer. Eu vejo você malhando às vezes. Eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Não é o teu caso, porque eu sei que você faz bem. Você é disciplinado. Eu quero emagrecer, mas essa pessoa não sai do fast food. Essa pessoa não gasta 5 minutos, ela diz assim: mas eu não tenho tempo. Olha o que a pessoa diz: eu não tenho tempo. É uma mentira. A pessoa diz assim: eu não tenho tempo para ir para a academia, mas ela fica 1 hora xeretando a vida dos outros no Facebook. Por que não gasta esse tempo na academia? Aí eu faço a pergunta: será que a pessoa quer mesmo? Será que a pessoa está afim mesmo? A pessoa que é esculhambada, é desorganizada. Aí eu podia falar de outras coisas aqui, mas é isso aí mesmo. Em suma é isso, gente. O problema, pastor, é que as pessoas não colocam prioridade. Tudo que a gente não coloca prioridade, não dá certo. É verdade. Não funciona. É verdade. Deixa eu ver. Olha só, para finalizar, pastor, essa aqui é boa. Essa aqui o senhor vai gostar. Eu sei que o senhor gosta de polêmica. Eu queria responder essa, né? Olha só, o Maurício diz assim: por que tem muitas pessoas que são abençoadas que não buscam a Deus? Pastor, deixa essa daí, ó, para você. Maravilhosa essa pergunta. Sabe por quê? Porque eles são trabalhadores. E toma decisão. Porque correto. Eles tomam decisão, porque não sei se você estava aqui quando eu falei, a questão da semeadura, da colheita, ela é universal. Na verdade, são pessoas que aprenderam a organizar seu tempo, são pessoas que se especializaram, são pessoas que têm o dom de ganhar dinheiro, que é um dom. Agora,
Por que tem crente que está na igreja e não prospera? Porque ele só quer ficar dando glória a Deus, mas trabalhar que é bom ele não quer. Ou não cumpre os princípios. Faz corpo mole no serviço. Em vez de ficar trabalhando, ele quer evangelizar todo mundo no trabalho. Ele se acha espiritual no trabalho. Ele se acha que porque ele é crente, ele é melhor do que todo mundo. Ele acha que ele não é ensinável. Aí eu posso abrir um leque tão grande aqui, né, que você acabou de falar. O que você falou aí agora há pouco? Você acabou de falar uma frase aqui agora. Prioridade? Na verdade, não sei se foi isso, mas não tem prioridades na sua vida, não estabelece metas na sua vida. Então, gente, na verdade... Não cumpre princípios. Não cumpre princípios. Na verdade, o princípio é isso aí. Tem que cumprir princípios para que Deus abençoe a sua vida. E isso não serve só para crente. Eu conheço a maioria das pessoas mais ricas que eu conheço, são pessoas que não são evangélicas. Porque tem princípios de generosidade na sua vida. Por exemplo, o crente fala muito de oferta, fala muito de misericórdia, mas não tem misericórdia. Ele mata o irmão. Se ele souber que você traiu tua mulher, eles vão te acabar com o teu ministério. Amanhã, em 1 minuto, eles te arrebentam. Porque não prega misericórdia. Ele prega misericórdia, mas não vive. Ele prega generosidade, mas ele não abre a mão para dar uma oferta para ninguém. Ele não dá. E ainda quando alguém vai bater na porta da casa dele e pedir uma ajuda, ele fala assim: eu já levei para a igreja. É mentiroso, está pecando 2 vezes ainda. Pastor, eu podia falar tanta coisa. Deixa eu perguntar, isso aqui é relevante para o senhor aqui, não está aqui, mas eu sei que tem gente pensando nisso. Veio agora para mim aqui. Pastor, amar e perdoar é uma decisão? Sem dúvida. Não é esquecimento. Compartilha para nós isso aí. Não é esquecimento, viu? Não é esquecimento. Porque essa mente aqui, nós temos aí eu vou entrar na memória negativa e na memória positiva. A memória positiva é muito fraca perto da memória negativa. Você lembra mais das coisas ruins que te fizeram do que as coisas boas. Então, perdoar não é esquecer. Alguém diz que perdoar é perder no ar. Ah, como é romântico. Sabe, perdoar é bonito, perdoar é divino, até que você precisa perdoar alguém. Aí eu quero ver, meu irmão. Falar é fácil, o difícil é viver o negócio. Então não é fácil não, gente. Mas infelizmente a gente precisa. Tem que perdoar algumas figurinhas aí. Então você decide perdoar. Só que também tem um detalhe, eu não sou obrigado a andar junto. Eu não sou obrigado a estar junto. Eu não sou obrigado a estar na mesma mesa. Ah, pastor, mas quando é da família? Aí pior ainda, gente. Mas daí nós vamos ter que ir longe no assunto. Aí é longe o negócio. Show de bola. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Ó, o YouTube, o pastor Fabiano vai passar agora aqui o link. Vai passar o link. Acesse o nosso YouTube, tem várias mensagens que vão abençoar. Inclusive minhas músicas de louvor e adoração vão abençoar a tua vida também.